Oi pessoal, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje vai ser sobre um tema que eu tenho percebido que cada vez mais pessoas sofrem por esse aspecto, que é dependência emocional. Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, se você não tiver inscrito aqui no canal, já se inscreve e ativa também o sininho das notificações para você sempre ser avisado quando tiver um conteúdo novo por aqui. Mas antes da gente começar, é interessante eu fazer uma definição para entender sobre que tipo de apego eu estou falando quando a gente está falando dessa dependência emocional. Essa dependência emocional que eu estou me referindo não é nenhum diagnóstico ou transtorno específico. Alguns transtornos podem até ter algumas características, alguns sintomas relacionados com medo de ser abandonado, dificuldade de fazer as coisas sozinho, mas não é disso que a gente vai falar. Eu estou falando de um conceito de dependência emocional, mais do senso comum mesmo, se referindo à forma como as pessoas se relacionam, que muitas vezes é de uma forma não saudável. E a outra ressalva sobre os vídeos de apego que já existem aqui no canal. Vale a pena dar uma olhada, ali a gente fala sobre os tipos de apego, mas o que eu quero frisar é que hoje o tipo de apego que eu vou conversar não é nenhum desses especificamente, e a gente não está falando do apego saudável, então é sempre importante lembrar que em alguma medida a gente apegar-se a pessoas, situações, criar vínculos é natural. Quando a gente está falando de dependência emocional, que é esse termo usado no senso comum para dizer de uma relação de fato de dependência, ou seja, de uma forma não saudável da gente se vincular a coisas, pessoas ou situações, nesse sentido, o apego que a gente vai falar aqui então é esse apego disfuncional. Então vamos começar por esse conceito de apego que eu tô falando. Inclusive, o que eu vou falar aqui no vídeo de hoje, eu vou trazer 5 dicas, na verdade, de como a gente começar a treinar o desapego. E essas dicas, elas estão baseadas nesse livro aqui do Walter Rizzo, que é o Desapegue-se. É um livro excelente para quem estiver enfrentando essa questão de dependência emocional. Pelo menos para você se conscientizar e entender alguns passos para você então chegar nesse caminho de autonomia emocional. A definição de apego, então, já no começo do livro por esse autor é: apego é uma ligação mental e emocional, em geral obsessiva, a objetos, pessoas, atividades, ideias ou sentimentos que se origina na crença irracional de que esse vínculo trará de maneira única e permanente prazer, segurança e autorrealização. Então, realmente aquela ideia de que você não consegue se ver sem aquele algo, aquela pessoa, aquela situação na tua vida. E tem algo muito interessante que ele ressalta logo aqui após, ele diz assim: portanto, o que define o apego não é tanto o desejo, mas sim a incapacidade de renunciar a ele no momento oportuno. Isso é muito importante. Muitas vezes as pessoas confundem um desejo intenso, uma vontade intensa, né? O querer muito aquilo na tua vida com a dependência emocional. Isso não é necessariamente verdade. Aqui está muito explícito que o mais importante é a capacidade de renunciar. Por outro lado, o desapego, então, também muito confundido às vezes com aquela pessoa desapegada, né? Indiferente, que não liga, não é isso. Aqui a gente vai entender que o desapegar-se é, na verdade, esse aspecto. Você pode, inclusive, ter muito desejo por algo, vontade de ter aquilo, porém, é muito essa máxima de que se eu tenho, que bom, eu aproveito e gosto, mas se eu não tenho, tudo bem também. Ou seja, muito atrelado então à nossa capacidade de renunciar, de voltar a ficar bem sem ter aquele algo. Outra definição bem importante dentro do desapegar-se é justamente também o entendimento da transitoriedade das coisas. Aqui também muito ligado com uma premissa estoica de realidade, da gente ter um senso de realidade, uma percepção de que as coisas que estão podem não estar ali para sempre. De novo, não é algo frio e calculado, que você não vai sentir a perda. Mas aqui é muito aquela ideia de que você entende que isso poderia acontecer e, mais importante que isso, e de que existe vida para além disso. Só para ficar bem destacado, o tipo do pensamento da dependência emocional seria basicamente: se eu perder isso ou se eu perder essa pessoa, a minha vida não tem mais significado algum. Já um pensamento mais ligado a uma autonomia emocional, ao desapego, já traria algo como: se eu consigo o que eu quero, ou se eu tenho o que eu quero, eu vou aproveitar muito. Porém, caso não dê certo, não será o fim do mundo. Ainda que eu sofra muito, eu sei que a minha vida vai continuar. Então, não confundam a ideia também de que a independência emocional ela está atrelada com você não sofrer.
você não ser uma pessoa que vai sentir perdas. Não é isso. Percebe que ela realmente está associada a uma maturidade emocional, de que eu consigo passar por aquilo, eu consigo transpor aquele sofrimento, aquela dificuldade, aquele luto daquele algo na minha vida. Eu não dependo daquilo. Bom, eu quis fazer uma introdução até aqui, perpassando por esses pontos que eu acho fundamentais da gente realmente ter o entendimento, ter a clareza sobre o que significa, para nem mirar numa ilusão, algo que não seja factível, e realmente para entender a possibilidade da gente chegar no desenvolvimento de uma autonomia emocional. E agora eu passo então a falar os 5 passos iniciais, 5 pequenas práticas que, se você sente que você realmente é muito emocionalmente dependente de alguém, de uma situação, você pode começar a praticar. Depois eu recomendo que você aprofunde na leitura do livro. O primeiro deles, abrace a solidão. O que isso quer dizer? Se você é dependente emocionalmente, muito provavelmente, você está ligado ou busca estar ligado o tempo todo com o objeto da tua dependência. Então aqui é quase como se você fosse dando pequenos passos para viver como se você não precisasse da outra pessoa, dessa situação, do que quer que seja. Você também pode imaginar se aquilo ou essa pessoa não tivesse ali, como deveria ser a tua conduta, o teu comportamento. Então aqui a gente já falou em outros vídeos de modificação de crenças, eu já dei dicas que muitas vezes você ainda não se sente preparado, mas a gente pode agir como se a gente fosse preparado para isso. Então não fique esperando você estar super seguro para fazer movimentos assim. Imagine e vá fazendo como se aquilo não tivesse mais ali para você se agarrar. Por isso que chama abrace a solidão. Comece deliberadamente a se colocar em situações em que você faça ou esteja por você mesmo. Segundo ponto, não se resigne à rejeição. Abra mão de pessoas ou situações as quais você percebe que não é bem-vindo. Inclusive mentalmente. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você percebe que não foi convidado por algumas pessoas que você tem em consideração, que você gosta, para estar numa reunião, numa situação, qualquer coisa. E aí você fica extremamente ressentido com esse ponto. Aqui é muito o encarar a realidade. E às vezes você fica preso mentalmente, ruminando. Ai, mas por quê? O que será que aconteceu? Eu não acredito, só comigo. Então aqui é um treino de autonomia emocional. Você vai perceber que muito do exercício de autonomia emocional tem a ver também com a gente honrar a nossa dignidade, honrar o nosso amor próprio. Então, a partir da constatação de que você não é tão querido assim em alguns ambientes que você desejaria ser, trabalhe na ideia de que quem não te quer também não merece estar com você. Terceiro, pratique abstinência. Abstinência do quê? Da pessoa ou da situação a qual você se sente muito apegado. Então aqui é aquele desespero de você ficar longe ou afastar-se um pouco daquilo que é o teu objeto de dependência. Mas é um exercício necessário e é um sofrimento muito útil. De fato, você precisa começar a se fortalecer. É o antídoto para a tua dependência. Você conseguir adquirir o quê? Autonomia. E a autonomia você vai conseguir estando longe, se afastando, dando esse espaço. Lógico, depende qual é a situação. Não é alguém que você precisa parar de ver, não é uma situação que você nunca mais vai estar, mas é algo que você precisa começar a perceber para encontrar mais espaço e distanciamento. 4, eu achei super interessante esse. Faça listas de libertação pessoal. O autor sugere 3 listas, todas elas baseadas no que ele chamou de resgatar a força interior. Se a gente prestar atenção nas 3 listas, a gente vai perceber que elas nada mais são do que o desenvolvimento e o fortalecimento da autoeficácia. Vou falar quais são as 3. Lista de incapacidades imaginárias. O que é isso? Você vai listar todas as coisas que você acha que você não é capaz de fazer sozinho. Coisas que você tem vontade, que você gostaria, mas que imaginariamente, ou seja, passa pela tua cabeça, você imagina que você não consegue. Após listar, você vai começar da mais simples para a mais complexa. Você vai tentar, de fato, criar um plano de ação para ver se aquilo realmente não é alguma coisa que você conseguiria se aproximar ou desenvolver. Segunda lista, lista de dependências irracionais. O que são dependências irracionais? Coisas que você poderia fazer e não está fazendo, sabe-se lá por quê.
Muito possivelmente porque isso já está dentro do teu funcionamento global de dependência, ou seja, uma conta que você poderia pagar, um médico que você poderia ligar para agendar, quaisquer coisas que por alguma razão não é você que faz, você delega isso para alguém, alguém faz para você. Nesse sentido, você também vai começar da mais simples até a mais complexa, começar a fazer você mesmo todas essas coisas. Terceira, lista de sonhos aparentemente irrealizáveis. Aqui é muito importante, você vai listar todas as coisas que você gostaria muito de alcançar um dia na tua vida. Por que é aparentemente irrealizáveis? Porque pode ser que se você tem um senso de incapacidade, você já considera que isso nem é possível de conseguir, só que você nem parou para pensar. Então, listar coisas que para você são muito importantes, já abre o caminho para você começar a pensar em planos de ações, possibilidades, como você poderia alcançar aquilo um dia na tua vida. E te nutre realmente de direção, de objetivo. Ou seja, perceba que as 3 listas, elas vão diretamente trabalhar no pilar da nossa autoestima, que é autoeficácia. Você vai começar a se sentir mais capaz. Se sentir mais capaz é o primeiro ponto para você ganhar autonomia. Só uma pessoa que se sente capaz de realizar as coisas por si mesma pode começar a se libertar e, de fato, ser autônoma. 5, e depois de você ter passado por essas 4, vai ser mais fácil você desenvolver esse ponto. Diminua o poder que você atribui às suas necessidades emocionais. Necessidades aqui emocionais, né? / as dependências que você foi criando. Pergunte-se honestamente, você realmente precisa ou você se acostumou a ter? Ou esse é o seu lugar confortável? Ou o que te impede é medo, insegurança? Tudo isso é para começar a construir uma visão de que você não precisa. Esses 4 passos, eles percorreram elementos importantes, tanto para você questionar crenças, pensamentos e pressupostos que você deve ter criado, quanto para você entrar em ação, para você começar a tomar pequenas medidas no teu comportamento que vão começar a construir um senso real de liberdade. Esse é um assunto muito importante. Como eu falei, eu recebo muitas perguntas e a dependência emocional está ligado aos mais diversos fatores. Desde o fato de você estar dentro de um relacionamento que você não consegue terminar, ou mesmo você está dentro de uma relação que é saudável, mas que você se anula, que você não existe, que você vai perdendo a tua potência de ser. Ou que você já terminou uma relação e não consegue se desconectar da outra pessoa, fica stalkeando, rastreando, não tem vida e existência própria para além daquele ponto. Podem ser outras pessoas, pode ser dependência dos teus pais e você não consegue se lançar na tua vida para fazer as coisas por você mesmo. Pode ser na profissão, pode ser no teu trabalho, pode ser qualquer aspecto que te inibe de tomar decisões e seguir em frente com autonomia. Eu espero muito que essas pequenas dicas já tenham ajudado um pouco a entender alguns recursos que você pode utilizar. Se você gostou, deixa seu like aqui para eu saber. Se você não tiver inscrito aqui no canal, já se inscreve e envia esse vídeo para outras pessoas. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!